Olá, tudo bem com você? Eu não tinha planejado gravar esse vídeo, na verdade, de repente eu acordei gripada, mas pela manhã me veio a ideia de gravar esse vídeo, de algo que Deus tem colocado no meu coração há muitos dias. E assim, tem me impactado de uma forma muito diferente. E eu queria compartilhar isso com você hoje. Hoje o vídeo vai ser bem simples, não vai ser como aquele primeiro que eu gravei. Eu queria realmente colocar para você o que Deus colocou no meu coração. Tudo começou por causa de uma conversa que eu tive com uma amiga minha. A gente estava conversando e durante a conversa surgiu um assunto que eu queria mostrar para ela uma caixa que eu tinha e que eu tenho, em que eu colocava minhas cartas para Deus. E no fundo dessa caixa eu achei uma coisa que tocou muito meu coração, que me fez lembrar de um momento há muito tempo na minha caminhada, durante a adolescência, quando eu estava no ensino médio. O que Deus tem colocado no meu coração é sobre intimidade. Só que mais do que intimidade, sobre a simplicidade, sobre você voltar para aquele lugar, voltar para sentar à mesa com o Senhor, sentar à mesa diante dele. E o Senhor tem falado tanto isso ao meu coração. Como eu falei, foi essa caixa aqui que eu achei, que eu guardo ela há muitos anos. E tem muitas e muitas e muitas cartas que eu escrevo para Deus há muito tempo. E coisas que Deus já falou comigo, coisas que Deus já fez. Durante minha procura, eu encontrei isso aqui. Eu comprei esse caderno quando eu estava no ensino médio. Se eu não me engano, eu estava no segundo ano do ensino médio. Não, segundo não. Terceiro ano do ensino médio. Eu vou mostrar ele. Vou deixar um vídeo passando aí, mostrando ele. Ele tá bem surradinho, mas na época eu fiquei muito feliz quando pude comprar esse caderno. E eu comprei uma bíblia nova. Na época era até uma bíblia de capa de papel mesmo, não era nem resistente, só que era uma versão mais simples de leitura. E eu lembro de ler aquelas palavras, eu comecei lendo o livro de João, e enquanto eu lia aquele livro, eu ficava, puxa vida, como foi que eu nunca li isso antes? Como foi que eu nunca prestei atenção nisso antes? E naquela época, em meus 15 anos, eu não tinha muita interpretação. Eu não conseguia olhar para um versículo e fazer várias anotações, esboços de pregações. Quando eu olhava para aqueles versículos, eu só pensava, isso aqui é digno de ser anotado. Então, eu anotava muitos versículos que tocavam muito meu coração. Isso me lembrou de como era bom aquele tempo. Eu estava começando a minha jornada com Deus, a minha caminhada com Deus. Eu cresci na igreja, né? Meus pais são cristãos, mas o momento em que eu comecei a conhecer mais a Deus foi nessa época, entre os meus 14 para 15 anos. Foi quando eu fui entender que eu precisava ter uma vida de intimidade com o Senhor. E eu não me lembro se alguém me falou isso, eu só acho que foi algo que o Espírito Santo foi moldando, algo que ele foi fazendo. Tem uma questão também de ter começado a leitura da palavra. Isso é algo para outro vídeo que eu queria trazer depois, uma coisa muito marcante, né, que começou para mim na época que eu comecei a ler a Bíblia. Mas aquilo foi me mudando. E o que eu acho interessante é que aquela Joyce, a Joyce do ensino médio, a Joyce que andava com a Bíblia na escola, eu levava minha Bíblia para a escola porque naquela época os meus amigos, as minhas amigas mudaram de estado ou mudaram de turma, então eu fiquei sozinha. Então eu sempre fui muito tímida, então eu ficava com vergonha de ficar no intervalo ali sem fazer nada, então eu levava a minha Bíblia e procurava um canto e começava a ler a Bíblia. Depois eu fiz um amigo, o nome dele é Adriel. Oi, Adriel. E a gente começou a ler a Bíblia na biblioteca algumas vezes. Era tão interessante como Deus foi tocando no meu coração através da palavra dele. E eu tinha uma sede, uma fome de estar com Deus, de falar com ele, de caminhar, conversando com ele. E aquela Joyce, ela não tinha muito entendimento sobre muitas coisas. E ela não achava que precisava saber tudo. Eu acho que isso era o mais marcante. Eu me lembro da simplicidade. Eu me lembro de muitas coisas, muitas músicas, a forma como eu enxergava o momento com Deus de uma forma muito diferente. Para você ter noção, eu aceitei Jesus muito mais nova. Eu acho que eu tinha ali uns
10, 11 anos, né? Que você confessa o nome de Jesus, que você vai e fala diante de outras pessoas. Eu lembro que foi num culto no lar, em casa, mas eu me lembro exatamente de um dia em que eu estava saindo da escola, esperando. Naquela época eu ia de van, enquanto eu estava esperando a van escolar, estava assistindo uma pregação, e o pregador falou assim: se você aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, repita essa oração. E eu lembro o dia que eu repeti aquela oração. Eu sei que eu já havia feito isso antes, mas naquele momento eu repeti aquela oração e ficou muito marcado na minha vida, porque eu tinha um anseio: conhecer o Senhor de todo o meu coração, amá-lo, buscá-lo e viver as promessas que Ele fazia para mim. E não era nada muito, eu tenho que entender como é que isso vai acontecer. Não, eu só tinha muita expectativa. Eu só queria muito agradar o Senhor. Eu só queria muito que as outras pessoas fossem tocadas pelo Senhor de alguma forma, mesmo que fosse de um jeito muito simples. Eu tinha muitos desenhos, fazia muitos desenhos, escrevia muitas cartas. E era assim, uma coisa tão simples, mas tão verdadeira, tão sincera. E o que o Senhor tem trazido ao meu coração é que a gente, não só eu, mas todos nós precisamos voltar a um momento, voltar àquela intimidade, a simplicidade e a sinceridade, de que mesmo que você não tenha muito entendimento, mesmo que você não tenha muitas anotações para fazer, que você volte a ter um momento com Deus de verdade. Eu fico me perguntando, quando foi que fazer o devocional, quando foi que passar tempo com Deus se tornou um checklist, sabe? De você falar, não, tem que fazer logo isso, né? Só pra tirar aquele encargo de consciência de que eu não fiz hoje, pra eu poder finalmente fazer as outras coisas no meu dia que são importantes, que demandam do meu tempo, que eu preciso me esforçar, que eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Mas o tempo com Deus se tornou assim: não, eu preciso fazer porque é minha, simplesmente, né, minha obrigação. E aí, quando eu terminar isso, eu posso voltar a viver. Eu fico lembrando daquela Joyce. Gente, eu me lembro do quanto que eu pegava a palavra, assim, a Bíblia, e eu podia não ter muito entendimento, mas aquilo ali era um amor muito grande. Não que isso não esteja ainda em mim hoje, mas é porque quanto mais a gente cresce, amadurece, é natural que a gente vá mudando algumas coisas. Mas eu percebi que meu coração tá tão preocupado com outras coisas, tão preocupado em resolver problema daqui, problema dali, e eu não tô percebendo o que é mais simples, o que é mais importante, que é a intimidade que começa aqui e vai continuar por toda a eternidade. A gente tá tão preocupado em resolver os problemas, em fazer isso, fazer aquilo, que não percebe que estamos deixando o principal pra lá. A gente não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo no dia a dia. A gente tá tão preocupado e cansado que não conversa mais com o Senhor. Eu lembro o quanto que, até hoje eu faço isso, mas antes eu andava, eu caminhava, eu começava a falar com o Senhor de uma simplicidade, sinceridade. E isso foi algo que eu sempre busquei. Ser sincera com Deus. De falar: Deus, eu não queria estar fazendo isso, mas eu sei que eu preciso. Eu, nesse momento, não queria ler a Bíblia, mas eu sei que eu preciso. E mesmo diante daquilo, da minha sinceridade, o Espírito Santo ia, me ensinava. Era algo assim é algo ainda muito, muito bom. Muitas vezes você tá cansado, sobrecarregado de coisas que Deus nunca te pediu para fazer e tá se esquecendo do principal. Esses dias eu tive uma conversa com um amigo meu, né? E ele estava preocupado com algumas coisas, que ele queria tomar alguma decisão e tudo. E ele não sabia como seria, porque não dependia só dele. E aí eu falei pra ele assim: olha, você realmente não tem como resolver isso agora. Você não tem as respostas agora e você não tem certeza sobre isso. Mas sobre o que você já tem certeza e você não está fazendo.
E naquele momento a gente conversou sobre se ele não tinha o controle da situação, se ele não conseguia resolver aquilo, de que adiantaria ele ficar preocupado com o futuro, sendo que as coisas mais simples ele não estava fazendo, que era buscar ter intimidade com Deus. Eu falei, olha, você precisa focar no que é o principal e deixa o Senhor trabalhar em você nisso, na simplicidade, conhecendo a Ele mais, e depois Ele vai resolver o resto. E resolveu, é um spoiler. Mas a gente tá muito sobrecarregado, pensando, tenho que fazer isso pra Deus. Às vezes até mesmo a gente acha que tá fazendo aquilo pra Deus. E o que Deus quer é a nossa sinceridade. O que Deus quer é que a gente foque em uma coisa que é muito simples, mas a gente pensa, não, eu tenho que fazer algo grandioso. Eu digo isso não que você não tem que fazer coisas pra Deus, mas será que você sabe o porquê das coisas que você está fazendo? Será que você está no automático, querendo cumprir metas, querendo cumprir objetivos, mas no final, o que isso vai adiantar se você não tiver se dedicado ao principal, ao mais simples, que é conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido? A gente tem fugido do lugar de intimidade com Deus porque no momento em que nós sentamos à mesa com o Senhor, é um lugar onde não existem máscaras, onde você não pode esconder o seu desânimo, você não pode esconder seus medos, suas preocupações, até mesmo suas dúvidas, suas crises na fé, isso não pode ser escondido. E você está naquele momento diante dele. E é nesse momento em que ele vai trabalhando em nós. É nesse momento em que nós somos sinceros. É nesse momento em que nós expomos as nossas feridas para que sejam curadas. Mas a gente tem tratado esse momento dessa forma. A gente fala, Deus, fala comigo, me dá sabedoria para entender essa palavra. A gente vai, abre, lê aqui os 3 capítulos, depois fecha e fala, Deus, obrigada. Obrigada por esse momento, obrigada por essa palavra, fecha. E a gente segue a nossa vida fazendo um monte de coisas. Às vezes, a nossa cabeça, enquanto a gente está lendo, já está preocupada com o que a gente vai fazer depois. E a gente nem dá aquele tempo. A gente nem dá aquele tempo de meditação para entender o que é essa palavra, o que Deus quer falar comigo através disso. Em que eu posso colocar isso no meu dia? Ou pegar aquele momento de adoração e começar a falar com o Senhor e também ouvir a voz dele, deixar que o Senhor fale com você de forma pessoal. Tantos momentos, inclusive a minha versão adolescente, né, a Joyce adolescente, Deus já falou coisas assim, tão profundas comigo, que ficaram gravadas no meu coração até hoje, que eu ansiava ouvir a voz de Deus. Hoje nós temos medo, né? A gente nem dá tempo do Senhor falar com a gente só quer seguir a nossa vida e falar, não, minha parte eu fiz uma devocional, não estou devendo nada, pronto, agora eu posso continuar a seguir a minha vida. Aí fica o dia todo ansioso ou ansiosa, né? Pensando, puxa, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. E sentindo aquela tristeza, aquele peso, aquele fardo. E pensando, meu Deus, como é que o Senhor vai prover isso? Como é que isso vai ser resolvido? E a gente não entende que na mesa, quando nós estamos com o Senhor, nós não apenas estamos vulneráveis diante de sua presença, olhando para Ele, como na mesa tem todas as provisões que nós precisamos. E que o mesmo Pai que está diante de nós para nos tratar, para nos curar, o mesmo Deus que opera, que provê. Esse vídeo está ficando um pouco grande, mas eu queria pedir para você, volte ao simples, volte à sinceridade. Eu não estou dizendo para você ficar presa ao passado, pensando naquele momento era bom, já tive uma vida com Deus que era muito boa. Você pode viver algo muito maior hoje, você pode viver algo muito mais profundo hoje. Se daquela forma, quando você nem tinha tanto entendimento quanto tem hoje, imagine hoje que o Senhor já te deu tanto entendimento sobre tantas coisas, que o Senhor já te amadureceu sobre tantas coisas. Volte a ler a palavra, não como uma meta, mas
como um objetivo de eu quero conhecer mais do Senhor, eu quero ter mais intimidade com Deus, para que Ele fale com você e para que através da sua vida, mesmo que de formas muito simples, o Senhor alcance outras pessoas. Mesmo que de forma muito simples, igual levando a Bíblia para algum lugar, para a escola, o Senhor quer uma aliança fiel. Uma aliança que não seja feita apenas dos sacrifícios que nós apresentamos ali para dizer a minha parte eu fiz e voltemos a viver a nossa vida como se não tivéssemos um Deus ou não tivéssemos um Pai. O Senhor quer o nosso amor, nossa devoção, nosso tempo. Ele não quer que você separe da sua vida. Isso aqui é espiritual, isso aqui não é. Pelo contrário, Ele quer que você faça as coisas conversando com Ele. Deus, não estou conseguindo entender essa matéria da escola, da faculdade. Me ajuda. Eu tenho tantos testemunhos com isso e Deus ajuda mesmo. Tem um pastor Denis, que uma vez a gente estava tendo uma aula, eu não lembro qual foi a pergunta, mas eu acho que perguntaram para ele qual era o maior sonho dele. E ele disse que o maior sonho dele era conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Aquilo me marcou muito porque já era algo que eu pedia para Deus. E eu quero que esse seja o meu sonho. O resto é consequência. Ter um bom emprego, ser um bom profissional, ter um bom ministério, tudo isso é apenas consequência de uma vida de intimidade com Deus. Que a gente volte a sonhar. Que a gente volte a andar com o nosso Pai. Então é isso. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Talvez você precisasse ouvir isso, precisasse ouvir que precisa voltar para o simples, precisa parar de correr tentando resolver um monte de coisas e voltar a sentar à mesa com o nosso papai. E se esse vídeo abençoar a sua vida, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você queira que escute essa mensagem. Eu sei que esse vídeo ficou muito grande, mas foi muito assim, no improviso, mas eu fico muito feliz em ver que o Senhor me fez conhecer e entender coisas que eu nunca imaginaria que conheceria. E me capacitou para fazer coisas que eu achei que eu nunca tivesse coragem de fazer. Justamente porque aquela Joyce não queria entender tudo. Ela só queria andar com Deus.